Olá, servos de Deus, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Aqui quem vos fala é o diácono Daniel Silva para o canal Irmãos Barros, compartilhando conhecimento. Desde já quero agradecer aos inscritos em nosso canal, muito obrigado mesmo por sua inscrição e pedimos que, caso goste desse vídeo, pode compartilhar com seus amigos, irmãos e familiares para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Vou deixar uma reflexão neste dia para vocês, no texto que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 21 e no versículo 12, que é o texto que tem por epígrafe, Jesus entra no templo. A segunda purificação do templo é onde Jesus encontra, no templo, uma bagunça, uma feira livre, e aquele momento onde Jesus chega a irar-se e pegar um chicote, um azorrague em suas mãos e expulsar todos os que estavam ali. Preste atenção na leitura da palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, versículos 12 e 13. Acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Exaltado seja Deus. Meus amados, eu vou descodificar essa palavra para vocês e trazer os mistérios inseridos nesses dois versículos. Os principais dos sacerdotes, aqueles que recebiam as ofertas dos servos de Deus, eles tinham por obrigação de guardá-las e reservá-las para o dia da propiciação. Nessa bagunça que está acontecendo no templo, e eu quero que vocês atentem, essa bagunça é profética. O ato de contaminar o templo, o ato de profanar o templo, é um ato que será cometido também pelo anticristo no tempo da grande tribulação. Esse processo da grande tribulação, arrebatamento, ressurreição de mortos, nós traremos numa série muito especial sobre o Apocalipse, que vamos trazer em nosso canal, Irmãos Barros, compartilhando conhecimento muito em breve. Você que gosta do Apocalipse vai poder desfrutar aqui em nosso canal dos segredos revelados desse livro tão misterioso e tão maravilhoso. Continuando, essa feira livre que acontece no templo é uma profanação ao templo e Jesus vem purificá-lo. Eu quero intitular essa mensagem no tema Jesus preenchendo os espaços. Por quê? Porque Jesus entra no templo de Deus. O templo era a casa do Pai. E o templo estava ocupado por pessoas que não eram as pessoas adequadas para ocupá-lo. O templo é espiritualmente o lugar reservado para Deus operar. Então tinham pessoas ali que não tinham gabarito, não tinham qualificação para operar milagres e maravilhas. Muito pelo contrário, quem estavam ali eram os hipócritas principais dos fariseus que se diziam guardadores da lei de Moisés, mas estavam profanando o templo. Ainda que não tivessem a ciência disso, mas por hipocrisia, tenho certeza que eles sabiam do que estavam fazendo. Pois, se chegava uma bezerra, uma novilha, uma pombinha ou uma rolinha, eles guardavam uma lá atrás e ficavam com outra para vender. Então, estava realmente bagunçado a situação. Então, Jesus expulsa todos eles do templo e diz, aqui é casa do meu Pai. Jesus preenche o lugar de Deus e entroniza Deus no templo, dizendo, aqui, Pai, é o teu lugar. Exaltado seja a majestade do Senhor Jesus. Jesus expulsa também aqueles que estavam na mesa do câmbio. E eu quero que você entenda que Jesus está preenchendo aqui o seu devido lugar, pois Ele é o homem, Ele é o Deus que dá preço às coisas. Quando fala homem em Deus, Jesus em natureza divina e natureza humana em 100%. Então ele está dizendo, aqui é o meu lugar, pois eu que dou o preço às coisas. Foi Jesus que pagou o preço. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, está um texto maravilhoso da palavra de Deus que fala que no céu havia uma dívida que era contrária a nós, mas Jesus rasgou a cédula de dívida, cravou na cruz e triunfou sobre todo o império, potestade e força, nos dando vitória.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, diz que, de sorte que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. E tendo assumido essa forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, se dobre diante do nome do Senhor Jesus. Então, Jesus agora é garantidor de salvação por um preço alto pago na cruz do Calvário, o seu próprio sangue, sangue purificador de todo pecado, sangue carmesim. Aleluia! Louvado seja a majestade de Deus. Então, Deus está entronizado no templo, Jesus assume o seu lugar de câmbio e agora Jesus derruba as mesas e as cadeiras e as cadeias, as gaiolas das pombinhas. E todos nós devemos saber que as pombinhas são a representatividade do Espírito Santo naqueles dias em que Jesus estava em terra. Quantos de nós não lembramos no dia em que Jesus é batizado? Jesus está nas águas de joelhos, João Batista batizando ele para que se cumprisse o que diz pela boca do profeta, Deus no céu, a sua voz narrando, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, e uma pombinha sobrevoou a cabeça de todos, simbolizando a presença do Espírito Santo. Então, a Trindade se revela pela primeira vez nas Escrituras. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus Trino Uno. É um Deus, aleluia, em 3 personalidades, mas um único Deus. E se alguém perguntasse, Jesus, eu queria ver o Pai, Jesus dizia, não vês a mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Exaltado seja Deus. Agora que a Trindade está manifestada no templo sagrado, na pessoa do Pai entronizado ao templo, na pessoa do Filho na cadeira do câmbio e o Espírito Santo livre com liberdade para operar, agora Jesus, no capítulo 21 de Mateus, no versículo 14, está escrito: E foram ter com ele ao templo cegos, coxos e curou-os. Entenda, e eu gosto muito desse texto, é simplesmente um versículo, mas que fala muito. Depois que Deus está entronizado, que Deus está preenchendo o seu devido lugar, depois que a casa está arrumada e que Jesus manda que as pessoas limpem o templo, tirem todo o esterco, todos os excrementos de animais, né, e dejetos e toda aquela sujeira e faz uma limpeza no templo, Jesus manda que venham os coxos e mancos e cegos e Jesus curou-os. Eu quero que você entenda a cura de Deus, benefício de Deus, beneplácito de Deus. Eu estou falando não de graça comum, não estou falando da chuva que Deus manda para todos, não estou falando do sol que Deus faz nascer para todos. Isso é a graça comum, que todos merecem. Mas existe uma graça exclusiva de Deus, que é o milagre. E eu acredito que nós só alcançaremos o milagre quando alcançarmos o coração de Deus, tocarmos o coração de Deus, com uma adoração, uma humilhação tamanha a ponto de agradá-lo. Tipo um pai, quando em sua carteira tem dinheiro e o filho lhe pede. Quando o filho é rebelde, o pai, apesar de ter, não vai dar. E sabendo como o filho vai usar. Assim é Deus. Entenda Deus como nosso Pai. Às vezes, Ele não nos dá algo porque sabe da situação em que nos encontramos no relacionamento com Ele. Por isso eu trato o milagre como um relacionamento com Deus, pois existem muitas pessoas, muitas lives no Facebook que eu vejo as pessoas fazendo, entregando milagre de bandeja. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai operar. Não, Deus não vai operar coisa nenhuma na vida de uma pessoa que esteja totalmente desconcertada, a não ser que, por exceção exclusivamente divina, Ele tenha misericórdia da pessoa, aí não nos cabe a nós julgar. O texto vai se concluir no capítulo 21 e no versículo 15, vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, as crianças, dizendo, Hosana ao filho de Davi, eles indignaram-se. E disseram-lhe, ouves o que dizem? Jesus respondeu, sim,
Eu ouço, nunca leste que pela boca das crianças advém o perfeito louvor? Entenda, mas eu vou desmistificar esse trecho da palavra de Deus. Quando as crianças começam a louvar e dizer Hosana ao filho de Davi, eles estão crendo que Jesus é o Messias. Eles estão anunciando o reino de Deus e dizendo o Messias chegou. Coisa que os guardadores da lei de Moisés e da tradição judaica não acreditavam que Jesus era o Messias por seu comportamento de relacionar-se com os pecadores. Aleluia! Jesus foi acusado de 3 principais crimes que eu gostaria de citar agora, para vocês entenderem como Jesus era tratado como aquele que não era o Messias. Jesus foi acusado de desviar as pessoas da lei de Moisés, o que não é verdade. Jesus foi acusado de não pagar tributo a César. Todos já leram aquele texto onde Jesus mostra uma moeda e diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E Jesus também foi acusado de proferir contra o templo, o que era algo terrível. Jesus disse, aqui vês esse templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava se referindo a ele mesmo, pois se o templo era o lugar de adoração e somente ali Deus ouvia a adoração, Jesus estava dizendo que a partir de que ele morresse, o véu do templo iria se rasgar, dando acesso às pessoas diretamente a Deus, sem que necessitasse do templo. Exaltado seja a majestade do Senhor Jesus. E as crianças louvam, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Esse é o perfeito louvor. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero concluir essa palavra dizendo uma frase maravilhosa que aprendi no decorrer da minha vida na trajetória com Deus. Dentro de nós existe uma lacuna do tamanho de Deus. Dentro de nós existe um espaço, uma lacuna que somente pode ser preenchida por Deus. Esse espaço é do tamanho de Deus. Sim, você pode ter o que tiver, carro, dinheiro, heranças, sem problemas. Tudo isso, desde que tenha sido alcançado pela vontade de Deus, pelo seu próprio trabalho e suor, maravilha, Deus te abençoe. Porém, com tudo isso, você precisa dedicar todas essas coisas a Deus, exaltar a Deus e agradecer por tudo isso que você alcançou. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas e Deus abençoe a sua vida, a sua família. Grande abraço, até a próxima.